Um empresário divorciado levou sua empregada doméstica para um jantar de negócios, mas o que ela fez quando chegou lá deixou todos os convidados em choque. Simone Soares sentia um nervosismo percorrer seu corpo enquanto se aproximava dos portões imponentes da mansão de Marcos Moraes. A propriedade era uma expressão de riqueza e poder. Muros altos, câmeras de segurança discretamente posicionadas e um jardim meticulosamente cuidado que se estendia como um tapete verde até a entrada principal. Era seu primeiro dia de trabalho e ela sabia que precisava impressionar. Ao entrar, Simone foi recebida por Sandra, a governanta, uma mulher rígida de olhar atento que fez questão de explicar, sem rodeios, as regras da casa. Marcos Moraes, o chefe, era um homem de temperamento difícil, extremamente exigente com seus empregados e esperava nada menos do que a perfeição. Simone, acostumada com desafios, apenas acenou com a cabeça. Havia algo em sua postura que transmitia confiança, um brilho nos olhos que a diferenciava dos demais. Ao longo do primeiro dia, Simone percebeu rapidamente as dinâmicas internas da mansão. Cada empregado parecia andar em ovos, cuidadosos para não atrair a ira de Marcos, que monitorava tudo à distância, como um falcão à espreita de qualquer falha. Simone, porém, não se deixava intimidar. Ela fazia seu trabalho com precisão e um toque de perfeccionismo que, aos poucos, começou a chamar a atenção dos demais. Suas ações eram pautadas por um forte senso de ética e compromisso. Para Simone, um trabalho bem feito era a única opção. Marcos, um homem de olhar frio e sempre de terno impecável, observava Simone com uma curiosidade discreta. Ele notava que, diferente dos outros, ela não se encolhia diante de sua presença. Ela se movia pela casa com a segurança de quem sabia o que estava fazendo, sem precisar ser constantemente orientada. Isso lhe agradava, ainda que nunca demonstrasse abertamente. Simone também percebeu os olhares de Marcos, mas não se deixava abalar. Para ela, ele era apenas mais um chefe difícil de agradar. E agradar era algo que ela fazia com maestria. Conforme os dias passavam, Simone se aproximou dos outros empregados, criando laços e descobrindo histórias. Havia Luana, a cozinheira experiente, que conhecia Marcos desde os tempos em que ele ainda era casado. Luana contava que Marcos havia mudado muito desde o divórcio, tornando-se ainda mais exigente e amargo. Havia também Paulo, o jardineiro, que frequentemente reclamava da falta de reconhecimento e do peso de trabalhar para alguém tão implacável. A presença de Simone, no entanto, começou a causar um certo desconforto entre eles. Sua habilidade de executar as tarefas com perfeição e sua tendência de sempre querer fazer mais do que o necessário criavam uma comparação inevitável, gerando tensões e ciúmes velados. Simone, mesmo percebendo a resistência crescente dos colegas, continuava em seu ritmo. Ela acreditava que seu esforço seria reconhecido, mesmo que isso a colocasse em uma posição desconfortável com os demais. A governanta Sandra também não era fã do estilo de Simone, frequentemente a observando com olhos críticos, buscando algum deslize que pudesse ser reportado a Marcos. Um dia, enquanto organizava o escritório de Marcos, Simone encontrou um documento esquecido sobre a mesa. Era uma correspondência de um advogado, relembrando a finalização do processo de divórcio de Marcos. Junto ao documento havia uma foto antiga, amassada, de Marcos com uma mulher e uma criança pequena. Simone reconheceu imediatamente o olhar frio e distante de Marcos, mas desta vez havia algo mais ali. Uma tristeza profunda, um vazio que ela não esperava encontrar. O divórcio, que Simone soube ser um tema tabu na mansão, havia claramente deixado marcas profundas em Marcos. Guardando o documento e a foto cuidadosamente, Simone refletiu sobre o que havia descoberto. Aquela pequena brecha na armadura de Marcos
revelava um lado humano que ninguém parecia conhecer ou comentar. Ao invés de compartilhar sua descoberta com os outros empregados, Simone decidiu manter a informação para si. Talvez, pensou ela, esse conhecimento pudesse ajudá-la a entender melhor o comportamento de Marcus, ou talvez pudesse ser útil no futuro de alguma forma. Por ora, porém, ela decidiu não usar aquilo para se aproximar do chefe ou para buscar vantagem. Era apenas mais um quebra-cabeça para Simone, uma peça importante em seu caminho para entender as complexidades daquela mansão e de seu dono. À medida que o dia terminava, Simone se recolheu ao seu quarto simples na mansão, refletindo sobre sua nova vida e os desafios que estavam por vir. Ela sabia que não seria fácil, mas a cada dia que passava, sentia-se mais determinada a fazer valer a pena. Afinal, Simone não era apenas uma empregada comum. Ela era alguém que, mesmo sem saber, estava prestes a mudar não só a própria vida, mas também a de todos ao seu redor. Os dias na mansão de Marcus Moraes começavam cedo e terminavam tarde. Simone Soares, agora familiarizada com a rotina da casa, logo percebeu que ali não havia espaço para erros. Marcus, um perfeccionista até o último fio de cabelo, fazia questão de monitorar cada detalhe do funcionamento da mansão. Ele gostava das coisas do seu jeito, e qualquer desvio das suas expectativas era motivo para uma repreensão imediata. Para Simone, o desafio era manter o equilíbrio entre atender às demandas impossíveis de Marcus e manter um mínimo de harmonia com os outros funcionários. Marcus era uma presença constante, embora muitas vezes invisível. Ele passava grande parte do tempo em seu escritório, participando de intermináveis reuniões por vídeo e lidando com o que parecia ser uma infinidade de problemas corporativos. Mesmo assim, conseguia encontrar tempo para supervisionar os empregados, exigindo que tudo estivesse impecável. Bastava um cisco fora do lugar para que Marcus convocasse uma reunião de emergência, despejando sua frustração sobre todos. E enquanto ele apontava falhas e desorganização, a tensão na casa só aumentava. Simone, com seu olhar atento e dedicação, rapidamente se destacou entre os funcionários. Ela era sempre a primeira a chegar e a última a sair, revisando cada tarefa e se certificando de que nada passasse despercebido. A governanta Sandra, embora ainda desconfiada das intenções de Simone, não pôde deixar de reconhecer a eficiência dela. Já os outros funcionários, que inicialmente a viam com desdém, começaram a valorizar sua disposição em ajudar e seu espírito de liderança. Certo dia, enquanto ajudava Ana, a cozinheira da casa, Simone escutou as histórias dos tempos antigos, quando a mansão ainda era um lar feliz. Ana falava sobre o casamento de Marcus e como ele costumava ser um homem mais leve, quase irreconhecível em comparação ao chefe que conheciam agora. Ele era sorridente, sabe? Disse Ana enquanto cortava legumes. Agora, ele só parece se importar com o trabalho e com o controle de tudo. Ninguém nunca é bom o suficiente. Paulo, o jardineiro, concordou com um aceno de cabeça. Ele nos vê como peças de uma máquina, nada mais. Não há espaço para erros, para descanso, e parece que a cada dia ele fica mais rígido. Simone escutava atentamente, juntando as peças do quebra-cabeça, que era Marcus Moraes. Ela sabia que o peso das expectativas não recaía apenas sobre ela, mas sobre todos os que trabalhavam ali. Cada funcionário tinha sua história, suas frustrações. Mas uma coisa era certa, todos sentiam a opressão de um chefe que exigia perfeição sem dar nada em troca. Apesar da pressão, Simone se mantinha firme. Ela ajustava suas tarefas para atender aos altos padrões de Marcus, e sua atenção aos detalhes começava a ser notada. Marcus, embora raramente elogiasse alguém, começou a perceber que Simone fazia a diferença na mansão. Ela não só cumpria suas obrigações, mas também tomava a iniciativa de melhorar processos, organizando melhor o espaço
e até sugerindo pequenas mudanças que, no fim das contas, agradavam a Marcos, mesmo que ele não admitisse isso abertamente. No entanto, o estresse do trabalho começou a pesar sobre Simone. Em um dia particularmente difícil, quando uma entrega importante atrasou e Marcos estava mais impaciente do que nunca, Simone acabou cometendo um erro, um pequeno deslize na arrumação da sala que normalmente passaria despercebido, mas não naquele dia. Marcos, ao notar que uma das almofadas estava fora de lugar, convocou todos os funcionários para uma reunião de última hora na sala principal. Ele estava visivelmente irritado e sua voz ressoava pela sala enquanto criticava o que chamou de falta de compromisso com a perfeição. Seus olhos se fixaram em Simone e ele não poupou palavras ao criticar sua falha. A sala ficou em silêncio absoluto, com os funcionários se entreolhando nervosos, esperando o momento acabar. Mas Simone, ao contrário do que Marcos esperava, não baixou a cabeça. Com um tom firme, Simone se defendeu. Senhor Marcos, entendo que espera a perfeição, e todos nós aqui nos esforçamos para alcançar isso diariamente. Mas um pequeno erro não define o nosso trabalho. Somos seres humanos, não máquinas, e eu tenho certeza de que, apesar deste deslize, mantivemos o padrão que o Senhor espera. A sala ficou em um silêncio ainda mais denso. Os outros empregados mal podiam acreditar no que viam. Simone havia enfrentado Marcos e feito isso com uma calma impressionante. Marcos, por um momento, pareceu não saber como responder. Ele estava acostumado a ver seus empregados se encolherem diante de suas críticas, mas Simone mantinha um olhar firme, sem traços de medo. Marcos finalmente quebrou o silêncio, murmurando algo sobre esperar mais atenção nos próximos dias, e dispensou todos com um gesto irritado. Mas algo havia mudado. Marcos, enquanto voltava ao seu escritório, não conseguia tirar da cabeça a postura de Simone. Ela era diferente e, embora não quisesse admitir, a força dela em se defender o havia surpreendido. Pela primeira vez, Marcos começava a ver Simone como mais do que apenas uma empregada. Ela tinha uma presença e uma força que ele não esperava, e isso despertou algo nele. Uma curiosidade, talvez, ou até mesmo uma admiração silenciosa que ele não estava disposto a reconhecer. Simone, por sua vez, sentiu um misto de alívio e apreensão. Ela sabia que enfrentar Marcos não era algo que todos faziam, mas sentia que era o certo. Enquanto os outros funcionários comentavam baixinho sobre o ocorrido, alguns com sorrisos de aprovação, Simone voltou ao trabalho com a mesma determinação de sempre, mas com uma nova certeza. Ela não era apenas mais uma na mansão. Simone estava ali para fazer a diferença, mesmo que isso significasse enfrentar um chefe difícil e um ambiente hostil. A pressão de trabalhar para Marcos continuava, mas Simone sabia que, de algum modo, ela estava moldando seu próprio caminho, e isso era o suficiente para mantê-la firme. A mansão estava em um frenesi incomum. Funcionários corriam de um lado para o outro, ajustando os últimos detalhes para um grande evento que se aproximava, um jantar de negócios que poderia definir o futuro de Marcos Moraes e sua empresa. O investidor José Germano, uma figura influente e de difícil acesso, finalmente concordara em uma reunião presencial. Marcos sabia que precisava impressionar. Este era um daqueles momentos em que qualquer deslize poderia custar milhões. Marcos, impecavelmente vestido, com um olhar mais afiado do que o habitual, já havia planejado cada segundo do jantar. No entanto, havia um problema. Para causar uma boa impressão em José Germano, que prezava por valores familiares e estabilidade, Marcos precisava de uma esposa ao seu lado. Nos dias que antecederam o evento, ele explorou todas as alternativas possíveis. Contatos antigos, amigas de confiança e até mesmo tentativas com agências especializadas em acompanhantes para eventos. Mas nenhuma solução parecia adequada e o tempo estava se esgotando. Com o relógio contra ele e cada opção se esvaindo,
Marcos se viu sem saída. Foi então que, em um lampejo de desespero, ele pensou em Simone. Ela, com sua habilidade de adaptação, inteligência e presença marcante, poderia ser a solução improvisada para sua crise. No entanto, a ideia de pedir isso a Simone não lhe agradava. Não era do feitio de Marcos envolver seus empregados em assuntos tão pessoais, mas as circunstâncias o forçavam a engolir seu orgulho. Simone estava no meio de suas tarefas quando Marcos a chamou ao escritório. Ao entrar, percebeu o ar de urgência no rosto de Marcos. Ele hesitou por um instante, mas sem rodeios, explicou a situação. Simone ouviu atentamente, seu semblante inalterado, enquanto Marcos fazia o convite inusitado que ela se passasse por sua esposa durante o jantar com José Germano. Simone ficou surpresa, sem saber se deveria sentir-se lisonjeada ou ofendida. Marcos enfatizou a importância do evento e a necessidade de parecer um homem estabilizado e em sintonia com os valores que José Germano admirava. Simone, ainda processando a proposta, recusou de início. Ela se sentia desconfortável com a ideia de se envolver em um teatro para impressionar o investidor, algo que ia contra seu senso de integridade. Porém, Marcos, visivelmente tenso, prometeu um aumento substancial e outras vantagens se ela aceitasse o desafio. Além disso, Simone viu uma oportunidade de sair um pouco da sombra de empregada e talvez provar seu valor de uma maneira inesperada. Após um breve momento de reflexão, Simone aceitou. A decisão a colocou em um turbilhão de preparativos, vestidos, penteados, modos e etiqueta que precisavam ser ensaiados à perfeição em um tempo curtíssimo. Sandra, a governanta, mostrou-se relutante em ajudar, mas cedeu ao ver a seriedade de Marcos sobre o assunto. Ana, a cozinheira, ajudou com dicas sobre etiqueta e comportamento, enquanto Simone tentava se adaptar ao papel que assumiria naquela noite. O nervosismo era palpável e Simone sabia que teria que se desdobrar para atender às expectativas de Marcos e ao mesmo tempo não se perder no meio da farsa. Na noite do jantar, Simone estava deslumbrante, o vestido escolhido era elegante, realçando sua postura confiante, e a maquiagem discreta, mas impecável, dava o toque final. Marcos, ao vê-la pronta, não conseguiu esconder a surpresa. Simone estava irreconhecível, não apenas pela aparência, mas pela maneira como se portava, com a classe de alguém que parecia pertencer àquele mundo. Ao chegarem ao restaurante, o ambiente era sofisticado e opulento, próprio para um encontro de negócios de alto nível. José Germano já os aguardava, um homem de meia-idade, de presença forte e olhar analítico. Simone, apesar do nervosismo, cumprimentou-o com a mesma segurança que sempre demonstrara em seu trabalho. José, por sua vez, pareceu impressionado desde o início pela naturalidade com que ela se apresentou. Conforme o jantar prosseguia, Simone foi se soltando. Quando a conversa migrou para negócios, Marcos tentou assumir o controle, guiando os tópicos para áreas que favorecessem sua empresa. No entanto, Simone, instigada por alguns comentários de José, não resistiu e começou a participar mais ativamente. Ela comentou sobre tendências do mercado, estratégias de marketing e até sugeriu algumas ideias inovadoras que poderiam beneficiar a empresa de Marcos. Aos poucos, foi revelando sua formação em administração de empresas, algo que Marcos não havia previsto ou sequer explorado. José Germano, inicialmente reservado, começou a prestar cada vez mais atenção em Simone. Ele se mostrava genuinamente interessado nas opiniões dela e em pouco tempo Simone roubou os holofotes. Ela não era apenas uma presença decorativa ao lado de Marcos, era uma mulher articulada, com insights profundos e uma visão afiada sobre o mundo dos negócios. Marcos, que até então estava acostumado a controlar todas as conversas, viu-se relegado a um segundo plano.
À medida que o jantar se desenrolava, José se mostrava cada vez mais impressionado com Simone, enquanto Marcos assistia em silêncio, tentando manter um sorriso forçado. Quando o investidor mencionou um desafio específico que sua própria empresa enfrentava, Simone prontamente ofereceu uma solução que o deixou boquiaberto. Era o tipo de perspicácia que ele esperava de um líder, não de uma acompanhante. O jantar terminou com elogios efusivos de José para Simone, que se despediu com a mesma classe com que havia chegado. No carro de volta, o silêncio entre Marcos e Simone era pesado. Marcos estava claramente incomodado, sua expressão endurecida enquanto segurava o volante com força. Finalmente, ele explodiu. Você foi longe demais, Simone. Isso não era sobre você. Simone, sem perder a compostura, respondeu: Eu fiz o que achei que era melhor para impressionar o investidor como você pediu. Se fui além, foi porque eu sei do que sou capaz. Talvez você devesse aproveitar isso em vez de se incomodar. Marcos não respondeu, mas estava claro que, pela primeira vez, ele havia perdido o controle de uma situação que havia planejado meticulosamente. Aquele jantar que deveria ser sobre reafirmar seu status e influência, acabou se tornando o palco para Simone brilhar. E embora ele não quisesse admitir, algo dentro dele sabia que Simone havia mudado o jogo e que ele teria que lidar com isso dali em diante. Sem mais palavras, Marcos dispensou Simone de seus serviços. A ordem veio de forma seca e definitiva. Você está demitida. Aquelas palavras, ditas com uma frieza cortante, atingiram Simone com um peso que ela não esperava. Ela havia se dedicado inteiramente àquele trabalho, e agora, de uma hora para outra, se via sem chão. Marcos, sem ao menos olhar para trás, subiu as escadas e se trancou em seu escritório, deixando Simone sozinha na sala. Desolada, Simone arrumou suas poucas coisas e saiu da mansão. Ela estava furiosa, não só com Marcos, mas consigo mesma por ter acreditado que poderia fazer a diferença. Agora, Simone se encontrava de volta ao ponto de partida, mas com uma sensação amarga de injustiça. Nos dias que se seguiram, ela começou uma busca exaustiva por um novo emprego. Bateu de porta em porta, enfrentando olhares desconfiados e recusas frias. Em cada casa que visitava, as respostas eram sempre as mesmas. Desculpe, já temos alguém, ou não estamos precisando no momento. Simone, que sempre se orgulhara de sua determinação, sentia-se cada vez mais abatida. Ela, que fora empregada de uma das mansões mais imponentes da cidade, agora lutava para encontrar qualquer oportunidade. O preconceito e a desconfiança eram visíveis nos rostos das pessoas, e a cada recusa, a sensação de fracasso se tornava mais intensa. Porém, mesmo com o desânimo crescente, Simone se recusava a desistir. Ela sabia que sua competência valia mais do que todas as portas fechadas que encontrava. Após dias de busca infrutífera, Simone se deparou com uma casa que chamou sua atenção. Era um lar mais simples, mas bem cuidado, com um jardim modesto porém florido. Havia algo de acolhedor naquela residência, algo que contrastava com a frieza e a grandiosidade da mansão de Marcos. Simone, tentando manter a esperança viva, apertou a campainha. O som reverberou pelo silêncio da rua, e ela esperou, tentando conter a ansiedade. Para sua surpresa, quem atendeu a porta foi José Germano. Simone ficou momentaneamente paralisada. Incapaz de disfarçar o choque, José, igualmente surpreso, a reconheceu imediatamente. Simone, o que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a curiosidade evidente em sua voz. Simone, ainda um pouco hesitante, tentou explicar de forma simples. Estou procurando trabalho, disse ela, tentando manter a dignidade apesar da situação. Mas José, percebendo a profundidade da história por trás daquele encontro, a convidou para entrar. Sentados na sala de estar, Simone finalmente desabafou, revelando toda a verdade sobre o jantar.
contou como Marcos a havia demitido após o evento, explicando a trama para impressionar José com uma esposa falsa. José, enquanto o via atentamente, não conseguia esconder sua perplexidade. Ele balançava a cabeça incrédulo com a falta de ética e o comportamento impulsivo de Marcos. Eu não fazia ideia de que tudo aquilo era uma farsa, confessou José com um tom de voz carregado de desapontamento. Mas, Simone, você brilhou naquela noite. Não foi por causa de Marcos que eu fiquei impressionado, foi por você. Simone, que até então se segurava para não demonstrar fraqueza, sentiu uma pontada de esperança com as palavras de José. Era a primeira vez, desde a demissão, que alguém reconhecia seu valor. José, após uma breve reflexão, tomou uma decisão que mudaria o curso daquela história. Simone, você não vai continuar batendo de porta em porta. Eu vi seu potencial e sei que você merece mais do que isso. Quero que você fique aqui. Vamos encontrar uma forma de trabalhar juntos. Simone, sem palavras, aceitou a oferta com um misto de alívio e gratidão. Ela finalmente sentia que, apesar de tudo, havia um novo caminho se abrindo. José não apenas lhe ofereceu um teto, mas também um ambiente onde sua inteligência e habilidades poderiam ser valorizadas. Simone, ainda surpresa com o rumo inesperado dos acontecimentos, viu naquela casa um recomeço. Naquele lugar simples, mas repleto de boas intenções, Simone encontrou mais do que um emprego, encontrou uma chance de reconstruir sua vida e, quem sabe, provar que sua capacidade ia muito além de qualquer papel imposto por outros. A vida na casa de José Germano era um contraste marcante em relação à mansão de Marcos. Ali, Simone encontrou um ambiente acolhedor, quase familiar, que a fez sentir-se mais em casa do que jamais imaginou possível. A simplicidade da residência, combinada com a gentileza de José e sua esposa Marta, criou uma atmosfera que devolveu a Simone um senso de pertencimento que ela havia perdido. Marta, uma mulher de espírito bondoso e um sorriso caloroso, recebeu Simone de braços abertos. As duas rapidamente se tornaram amigas, compartilhando momentos de conversa na cozinha enquanto preparavam refeições ou simplesmente tomando um café à tarde. Marta, com seu jeito maternal, via em Simone uma jovem batalhadora e determinada. Ela reconhecia o brilho nos olhos de Simone, uma mistura de ambição e resiliência, algo que ela mesma admirava profundamente. Durante suas conversas, Marta revelou pequenos detalhes sobre sua vida com José, os altos e baixos de sua jornada e como os dois se apoiavam mutuamente. Simone, por sua vez, sentia-se à vontade para compartilhar suas frustrações, medos e esperanças. Essa amizade florescente se tornou um ponto de apoio fundamental para Simone, que começava a recuperar a confiança perdida. Enquanto isso, José observava Simone com um crescente interesse. Ele a chamava frequentemente para conversar em seu escritório, um espaço decorado com livros e fotos que revelavam sua paixão por viagens e história. Durante essas conversas, Simone começou a perceber que José não era apenas um investidor comum. Ele possuía uma visão aguçada sobre negócios, uma habilidade de leitura de pessoas e situações que Simone reconhecia como essencial para um bom líder. Foi durante uma dessas conversas que Simone descobriu a verdadeira posição de José. Em um momento de descontração, José mencionou sua frustração com algumas decisões recentes da empresa. Marcos tem um talento nato para os negócios, mas tem perdido o foco nos últimos anos, disse José, enquanto observava uma foto antiga de um evento da empresa. Simone, surpresa, perguntou quanto José estava envolvido na organização. Com um sorriso enigmático, José revelou que, na verdade, ele era o presidente da empresa, um cargo superior ao de Marcos. Simone ficou atônita. Ela havia passado o jantar inteiro tentando impressionar José, como se ele fosse apenas um investidor comum, sem imaginar que ele era, na verdade,
o homem no topo da cadeia de comando da empresa de Marcos. José percebeu a expressão de surpresa de Simone e riu. Eu prefiro observar as coisas de outra perspectiva. Às vezes, o distanciamento oferece a clareza que a posição não permite, explicou ele. Eu estava testando Marcos, vendo como ele lidava com a pressão e com as escolhas que precisava fazer. E, sinceramente, fiquei decepcionado com algumas de suas atitudes. José continuou, revelando que as decisões impulsivas de Marcos, sua incapacidade de delegar e sua tendência a centralizar o poder estavam começando a impactar negativamente a empresa. Nos últimos anos, ele tomou caminhos que colocaram em risco nossa estabilidade. Precisamos de alguém que traga uma nova visão, alguém que consiga enxergar o quadro completo e que tenha a coragem de desafiar o status quo, disse José, enquanto fitava Simone com um olhar intenso. Simone ouvia atentamente, reconhecendo nos problemas de Marcos muitos dos comportamentos que testemunhara durante seu tempo como empregada na mansão. Ao longo das semanas, José começou a envolver Simone em discussões mais profundas sobre os desafios da empresa. Ele apreciava a perspicácia dela, a maneira como conseguia identificar problemas e sugerir soluções práticas e inovadoras. Simone, por sua vez, aproveitava cada oportunidade para aprender mais, absorvendo tudo como uma esponja. Ela sabia que esta era uma chance única e estava determinada a mostrar seu valor. Então, em uma tarde que parecia como qualquer outra, José fez a Simone uma proposta inesperada. Eles estavam no escritório, discutindo estratégias para revitalizar um setor problemático da empresa, quando José interrompeu a conversa com uma declaração que pegou Simone de surpresa. Simone, eu vejo em você um potencial enorme. Você tem a visão e a coragem que faltam na nossa liderança atual. Quero que você venha trabalhar comigo, não como assistente, mas como líder. Quero que você substitua Marcos. Simone ficou em choque. A proposta de José era muito mais do que ela poderia imaginar. Ele não estava oferecendo apenas um emprego, estava oferecendo um cargo de liderança, um convite para transformar a empresa e, ao mesmo tempo, enfrentar diretamente o homem que havia a demitido sem pensar duas vezes. José explicou que, devido às falhas de Marcos e à falta de confiança nas suas recentes decisões, ele planejava uma mudança drástica na gestão. Marcos será demitido e você ocupará o lugar dele. É uma decisão que pode parecer ousada, mas acredito que você tem o que é preciso para fazer a diferença. Simone, inicialmente sem palavras, sentiu um turbilhão de emoções. A proposta era desafiadora e ela sabia que enfrentaria resistências, especialmente de Marcos e daqueles que o apoiavam, mas ao mesmo tempo era uma oportunidade de ouro, uma chance de usar todo o conhecimento e as habilidades que ela tinha lutado tanto para desenvolver. José, percebendo sua hesitação, deu um passo à frente. Eu confio em você, Simone. Sei que você pode mudar o rumo desta empresa. Você tem o meu apoio e de Marta. Nós acreditamos em você. Após um longo momento de reflexão, Simone aceitou o desafio. Ela sabia que não seria fácil, mas também sabia que não estava sozinha. Com José e Marta ao seu lado, Simone sentiu-se fortalecida e pronta para enfrentar o que viesse. Aquele convite inesperado não era apenas um novo emprego, era a chance de reescrever sua história, de mostrar ao mundo e a Marcos que ela era mais do que uma simples empregada doméstica. Simone acordou naquela manhã com um misto de ansiedade e determinação. O primeiro dia no novo cargo representava mais do que apenas um desafio profissional. Era um teste de sua resiliência, de sua capacidade de enfrentar preconceitos e provar que sua trajetória a tornava tão qualificada quanto qualquer outro executivo na sala de reuniões. Vestiu-se cuidadosamente, escolhendo um conjunto que transmitisse confiança e autoridade, e se preparou para o que sabia que seria um dia cheio de olhares e julgamentos.
Ao chegar à sede da empresa, Simone percebeu que os murmúrios já haviam começado. Alguns funcionários a reconheceram imediatamente, enquanto outros apenas a observavam com curiosidade e ceticismo. Simone estava ciente de que ser uma ex-empregada doméstica, agora em uma posição de liderança, não era algo que passaria despercebido. Em um ambiente corporativo dominado por homens, muitos dos quais carregavam preconceitos arraigados, ela sabia que teria que trabalhar o dobro para conquistar o respeito que outros recebiam automaticamente. Na primeira reunião com a diretoria, Simone sentiu a resistência no ar. Os olhares atravessados e as expressões de desconfiança deixavam claro que a maioria ali questionava sua capacidade. Simone, no entanto, manteve-se firme. Com voz calma, mas assertiva, começou a expor suas ideias. Ela falou sobre a necessidade de uma reestruturação imediata, das falhas que identificara nos processos deixados por Marcus e de como pretendia reverter os erros cometidos. O plano era claro: reorganizar as equipes, investir em inovação e focar na transparência das operações. Enquanto falava, alguns dos diretores tentaram interrompê-la com perguntas incisivas, mas Simone estava preparada. Com uma postura que exalava confiança, respondeu a todas as perguntas com clareza, demonstrando um conhecimento profundo sobre os desafios que a empresa enfrentava e as oportunidades que enxergava. Aos poucos, a desconfiança inicial começou a dar lugar a um interesse genuíno. Simone não estava ali para brincar. Ela tinha uma visão e, mais importante, tinha um plano concreto para levar a empresa adiante. Nas semanas seguintes, Simone mergulhou de cabeça no novo papel. Ela passava longas horas no escritório, revisando relatórios, conversando com as equipes e entendendo as minúcias de cada departamento. Uma das primeiras mudanças que implementou foi uma política de portas abertas, incentivando os funcionários a expressarem suas ideias e preocupações diretamente. Ela queria criar um ambiente onde todos se sentissem valorizados, algo que sabia que faltava durante a gestão de Marcus. Simone também investiu em um programa de mentorias internas, conectando profissionais experientes com novos talentos, e reestruturou a forma como os projetos eram gerenciados, focando na colaboração e na eficiência. As mudanças começaram a dar frutos rapidamente, a produtividade das equipes aumentou e os resultados financeiros começaram a melhorar, revertendo algumas das perdas que Marcus havia causado com suas decisões impulsivas. Enquanto isso, Marcus, agora afastado da empresa, tentava lidar com as consequências de sua demissão. Ele estava em um café quando, por acaso, encontrou um ex-colega de trabalho. A conversa logo se voltou para os recentes acontecimentos da empresa, e foi ali que Marcus descobriu quem havia assumido seu lugar. Ao ouvir o nome de Simone, ele ficou incrédulo. Não conseguia acreditar que a mulher que ele havia demitido sumariamente agora ocupava sua cadeira, tomando as rédeas da empresa. Nos dias seguintes, Marcus não conseguiu parar de pensar em Simone. Ele começou a acompanhar as notícias e os resultados da empresa à distância, lendo relatórios públicos e conversando com antigos colegas para se manter atualizado. Com o tempo, começou a observar as mudanças que Simone implementava, primeiro com um olhar crítico, mas logo com uma crescente admiração. Ele não queria admitir, mas via na nova gestão de Simone algo que faltava na sua: um senso de humanidade, respeito pelos funcionários e um impulso para a inovação que ele nunca priorizou. À medida que observava o progresso de longe, Marcus começou a refletir sobre suas ações passadas. Lembrava-se das vezes em que subestimou Simone, das críticas severas e das oportunidades que deixou passar. Com o ego abalado, começou a perceber suas falhas com clareza, a incapacidade de valorizar aqueles ao seu redor, a obsessão por controle e a recusa em aceitar que havia outras formas de liderar.
pela primeira vez, Marcos se perguntou como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse dado uma chance a Simone desde o início. De volta à empresa, Simone continuava a enfrentar desafios. Muitos ainda questionavam sua autoridade, e havia aqueles que, por puro preconceito, não conseguiam aceitar sua ascensão. Mas Simone, com o apoio de José e Marta, e de alguns diretores que gradualmente passavam a reconhecer seu valor, seguia firme em sua missão. Ela sabia que a jornada seria longa e que precisaria provar seu valor a cada dia, mas estava determinada a não deixar que as dúvidas dos outros definissem seu destino. A nova líder, que um dia havia sido apenas mais uma empregada doméstica invisível aos olhos de Marcos, agora estava à frente de uma das maiores empresas do setor. Simone sabia que o caminho que a trouxera até ali não havia sido fácil, mas também sabia que cada obstáculo superado era uma prova de que ela estava exatamente onde precisava estar. Ela não era apenas uma substituta, era uma líder com uma visão clara e uma determinação inabalável para transformar a empresa e sua própria vida. Marcos Moraes estava sentado em seu apartamento modesto, um mundo distante do luxo e do poder que um dia havia conhecido. As paredes, nuas e sem decoração, refletiam a sensação de vazio que ele sentia por dentro. Desde sua demissão, Marcos enfrentava uma espiral descendente, tanto financeira quanto emocionalmente. Sem o status de CEO, os convites para eventos de negócios haviam cessado e as ligações dos antigos colegas se tornaram raras. O homem que antes era visto como uma figura de poder, agora se encontrava sozinho, lutando para encontrar um propósito. Marcos havia investido grande parte de sua fortuna em projetos arriscados, acreditando na sua intuição infalível, mas agora, sem o respaldo de uma grande empresa e sem o fluxo constante de renda, as dívidas começaram a se acumular. Ele tentava manter as aparências, mas as finanças estavam em declínio e cada mês se tornava mais difícil do que o anterior. Marcos, que sempre acreditou em sua capacidade de controlar o destino, começava a perceber que sua arrogância o havia cegado para as realidades que agora o sufocavam. As dificuldades financeiras eram apenas uma parte do problema. A humilhação de ter sido substituído por Simone, alguém que ele havia demitido sem pensar duas vezes, era um peso que Marcos carregava todos os dias. A cada notícia sobre o sucesso dela, a cada relato sobre as mudanças positivas que Simone implementava, Marcos sentia a dor aguda de seu fracasso pessoal. Ele sabia que suas ações haviam contribuído para sua queda e isso o corroía por dentro. Em meio ao caos de sua vida, Marcos começou a refletir sobre seu passado. Lembrava-se das inúmeras vezes em que colocou suas ambições pessoais acima de tudo, ignorando as necessidades e sentimentos daqueles ao seu redor. Ele havia criado um ambiente de trabalho tóxico, onde o medo era a principal ferramenta de motivação. Agora, sem sua posição de poder, Marcos finalmente conseguia ver o impacto negativo de seu comportamento arrogante e controlador. Ele via com uma clareza dolorosa as oportunidades perdidas e as relações destruídas. Em um momento de introspecção, Marcos decidiu que precisava fazer as pazes com seu passado. Ele sentiu uma necessidade crescente de se redimir, de tentar corrigir os erros que cometera. Com Simone em mente, ele começou a planejar uma forma de se aproximar. A ideia de pedir desculpas era algo que nunca havia passado por sua cabeça antes, mas agora parecia uma necessidade inevitável. Ele sabia que Simone havia se mostrado mais forte do que ele jamais imaginara, e isso o inspirava a ser alguém melhor, ou pelo menos a tentar. Marcos finalmente reuniu coragem para procurar Simone. Ele apareceu na empresa, tentando marcar uma reunião, mas a recepção foi fria. Simone, que agora ocupava a posição de liderança com segurança, ouviu o pedido de Marcos através de seu assistente. Ela hesitou por um momento,
ponderando se deveria conceder-lhe um espaço para falar. No entanto, lembrando-se das humilhações passadas e da arrogância que Marcos havia demonstrado tantas vezes, Simone optou por se manter firme em sua posição. Ela mandou uma resposta educada, mas clara. Obrigada, mas não vejo necessidade de discutirmos o passado. Estou focada no futuro da empresa. Para Marcos, a resposta de Simone foi um golpe, mas também um chamado para refletir ainda mais sobre suas atitudes. Ele entendeu que não bastava apenas pedir desculpas. Ele precisava provar que havia mudado. Ele precisava encontrar uma forma de mostrar que poderia contribuir de maneira positiva, mesmo que não fosse diretamente aceito de volta ao círculo que ele outrora comandou. A oportunidade surgiu em um momento inesperado. A empresa enfrentava um problema crítico com um dos principais fornecedores, uma crise que ameaçava atrasar um projeto importante e prejudicar seriamente a reputação da empresa. Simone estava pressionada, tentando encontrar uma solução rápida e eficaz, mas as opções eram limitadas. Foi então que Marcos, acompanhando de longe as dificuldades da empresa, viu uma chance de fazer a diferença. Marcos ainda mantinha contatos valiosos, pessoas que deviam favores e que ele sabia que poderia convocar em um momento de necessidade. Com o que restava de seu prestígio, ele conseguiu organizar uma reunião com um fornecedor problemático. Usando seu conhecimento do setor e sua habilidade em negociações para mediar um novo acordo, ele conseguiu que o fornecedor não apenas cumprisse os prazos, mas também oferecesse condições mais favoráveis, algo que Simone sabia que seria quase impossível sem a intervenção de alguém com a experiência de Marcos. Simone foi informada da interferência de Marcos e, inicialmente, ficou em dúvida sobre suas intenções. Ela sabia que aceitar a ajuda de alguém que tanto havia prejudicado no passado não seria fácil, mas reconhecendo o impacto positivo de suas ações, ela decidiu aceitar o apoio, vendo ali um sinal de que Marcos estava, de fato, tentando mudar. Marcos se encontrou com Simone em um ambiente neutro, fora dos holofotes da empresa, para discutir o que havia conseguido. Ele, pela primeira vez em anos, mostrou um lado vulnerável, sem a máscara de poder e autoridade. Ele só queria ajudar, disse ele, com um tom de sinceridade que Simone não esperava. Ela ouviu atentamente, reconhecendo no semblante de Marcos algo novo, um homem disposto a consertar seus erros. Embora ainda fosse cedo para uma reconciliação completa, aquele gesto abriu um caminho de entendimento. Simone reconheceu que, mesmo alguém tão falho quanto Marcos, poderia encontrar uma forma de contribuir positivamente quando guiado por intenções sinceras. Marcos, por sua vez, viu naquele pequeno ato uma possibilidade de redenção, uma chance de reconstruir, ainda que aos poucos, uma parte de si que ele havia perdido em sua trajetória de arrogância. Ao final do encontro, Simone agradeceu pela ajuda, mas deixou claro que o caminho de Marcos para a verdadeira mudança seria longo e dependeria de suas próprias ações contínuas. Marcos aceitou, sabendo que não era um passe livre para o seu retorno à antiga glória, mas uma oportunidade de finalmente começar a fazer as coisas de maneira certa. Com o passar dos meses, Simone Soares se consolidou como uma líder visionária na empresa. Sua abordagem centrada na colaboração, transparência e inovação não apenas melhorou os resultados financeiros, mas também transformou a cultura interna. Os funcionários, que inicialmente duvidaram de sua capacidade, agora a viam como uma fonte de inspiração. Simone não era apenas uma líder competente, ela era alguém que havia enfrentado obstáculos imensos e emergido mais forte, mostrando que a determinação e a empatia podiam ser tão poderosas quanto qualquer estratégia de negócios. Simone continuou a desenvolver uma forte amizade com Marta, esposa de José Germano, que havia se tornado uma figura central em sua vida.
Marta, com sua sabedoria e experiência de vida, tornou-se uma espécie de mentora para Simone. Ela ajudava Simone a navegar pelos desafios não apenas do mundo corporativo, mas também do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Juntas, começaram a idealizar e implementar projetos que iam além dos muros da empresa. Um desses projetos envolvia o apoio a mulheres em situações de vulnerabilidade. Marta e Simone lançaram um programa dedicado a oferecer treinamento profissional, suporte psicológico e assistência jurídica para mulheres que precisavam de uma nova chance na vida. Esse projeto rapidamente ganhou tração, atraindo a atenção da comunidade local e de outras empresas que começaram a colaborar para expandir a iniciativa. Para Simone, esse projeto era pessoal. Ela sabia o que era começar do zero e agora, como líder, queria usar sua posição para ajudar outras mulheres a fazer o mesmo. Enquanto Simone se tornava uma figura de inspiração, tanto dentro quanto fora da empresa, Marcos Moraes seguia seu caminho de autoconhecimento e humildade. A experiência de perder tudo o que tinha construído o forçou a confrontar suas falhas de uma maneira que ele nunca havia imaginado. Ele começou a participar de sessões de terapia, algo que antes teria considerado um sinal de fraqueza, mas que agora via como uma necessidade para entender seus erros e aprender com eles. Marcos também se envolveu em atividades voluntárias, algo que o ajudava a reconectar-se com a comunidade e a redescobrir o valor de ajudar os outros sem esperar nada em troca. Ele sabia que não podia mudar o passado, mas estava determinado a construir um futuro diferente, em que ele pudesse se orgulhar de ser uma pessoa melhor. A reconexão com o propósito deu a Marcos uma nova perspectiva de vida, e ele começou a encontrar paz em ações simples, como ajudar em abrigos e participar de iniciativas comunitárias. O destino, no entanto, tinha planos de reunir esses caminhos, que haviam se separado de forma tão abrupta. Simone, sempre aberta a novas parcerias para seus projetos sociais, foi abordada por um grupo que trabalhava com a reintegração de ex-presidiários e pessoas em situação de rua ao mercado de trabalho. O grupo sugeriu que ela colaborasse com um novo membro da equipe que tinha experiência em mediar conflitos e lidar com pessoas em vulnerabilidade. Para sua surpresa, esse novo membro era Marcos. Simone, ao receber a notícia, sentiu um misto de emoções. Por um lado, havia a lembrança do passado, das humilhações e da arrogância de Marcos. Por outro, havia o reconhecimento do esforço que ele vinha fazendo para se redimir. Marta, ao ver a reação de Simone, sugeriu que ela desse a Marcos uma chance de mostrar quem ele estava tentando se tornar. Todos nós erramos, Simone, mas o que fazemos depois desses erros é o que realmente importa, disse Marta, com a sabedoria de quem já havia vivido muito. Simone concordou em encontrar Marcos. O encontro foi marcado em um ambiente neutro, sem a formalidade dos escritórios corporativos. Quando finalmente se viram, houve um momento de silêncio, uma pausa que carregava todo o peso do passado entre eles. Marcos foi o primeiro a falar. Simone, eu não posso mudar o que fiz, ou as palavras que disse, mas estou tentando ser alguém melhor, alguém que realmente faz a diferença. Eu sei que não mereço o perdão, mas estou aqui para pedir uma segunda chance, não como CEO, mas como ser humano. Simone viu sinceridade nas palavras de Marcos e pela primeira vez percebeu que o homem diante dela não era o mesmo que havia conhecido. Havia algo mais suave, mais real em sua postura. Não é sobre o perdão, Marcos, respondeu Simone, é sobre o que fazemos daqui para frente. Se você realmente quer ajudar, eu estou disposta a trabalhar com você, mas precisamos estar na mesma página, com o mesmo propósito. A partir daquele momento, uma nova parceria começou a se formar.
Marcos começou a trabalhar ao lado de Simone e Marta nos projetos sociais, usando sua experiência e contatos para expandir as iniciativas. Ele se envolveu profundamente no programa de apoio a mulheres em vulnerabilidade, usando suas habilidades de negociação para garantir recursos e suporte de outras empresas. O trabalho trouxe uma sensação de realização que ele nunca havia experimentado em sua vida de executivo. Simone, Marta e Marcos se tornaram uma equipe inesperada, mas eficaz. Juntos, criaram uma rede de apoio que impactou centenas de vidas, provando que, apesar das diferenças e do passado, era possível recomeçar e construir algo positivo. Simone continuou a ser uma líder forte e inspiradora, mas agora com uma equipe que compartilhava sua visão de um mundo mais justo e igualitário. No final, o que começou como uma história de poder, arrogância e queda, transformou-se em uma narrativa de redenção, perdão e novos começos. Marcos encontrou paz em seu trabalho social, algo que nunca havia experimentado em sua carreira de sucesso, e Simone se consolidou como uma das líderes mais respeitadas, não apenas por sua competência, mas por sua capacidade de perdoar e trazer à tona o melhor das pessoas ao seu redor. Simone, Marta e Marcos mostraram que todos, independentemente dos erros cometidos, têm a chance de recomeçar, desde que estejam dispostos a aprender com o passado e trabalhar por um futuro melhor. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.